Nós vamos começar falando em Sofonias, capítulo de número 3, vamos lá, versículo de número 1. Foi um recado que Sofonias, ele advertiu, na verdade, o povo de Judá sobre o juízo de Deus. E pelos pecados, aquilo que o povo se desviava e fazia, né? E o povo estava dando ouvidos, né, a outras vozes. A ponto que o Sofonias ele estava advertindo, dizendo que a justiça de Deus ela prevaleceria a toda a humanidade. Mas tem uma condição para que a justiça de Deus prevaleça em nós. E qual que é a condição, pastor? É eu e você, nós vamos estudar nessa mensagem de hoje. Então, Sofonias, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Ai da rebelde e manchada da cidade, o que, igreja? Meu irmão, era uma advertência que Sofonias estava dando ao povo de Judá, por direção de Deus. Por quê? Porque Deus ele precisaria estabelecer um juízo, mudar aquela situação, daquele povo que passava por um período não muito bom. E ele já começa dizendo, ai da rebelde, da manchada e da cidade opressora. Eu lembrei, quando ele aqui fala dessa maneira, eu lembrei de quando a minha mãe ela me prometia uma correção. Ela, ai de você, Juninho. Não sei se mais alguma mãe era mais ou menos assim. Se você fizer, ai de você se você fizer. Mas alguém se assemelha a isso? Olha o que Deus estava falando com aquele povo. Ai da rebelde, da manchada, da cidade opressora. Atenção, verso 2. É forte, gente. Não ouve o quê? A voz. Não aceita o Castigo. Não confia em quem? No Senhor. Nem se aproximou do seu? Deus. Só isso basta por enquanto. Ele começa dizendo, numa advertência, ai da cidade opressora, da manchada e da rebelde, da manchada e da cidade opressora. Por quê? Porque primeiro não ouve a voz. Ele começou dizendo, não ouve a voz, mas termina dizendo que não se aproximou do seu Deus. Você está conseguindo ver lá? Você está conseguindo ver no final do versículo? Não ouve a voz e no final do versículo, nem se aproximou de quem? Seu Deus. Nós nunca vamos estar próximos do Senhor, irmão, se nós não dedicarmos o nosso tempo e tomarmos uma decisão de aceitar ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, pessoal, não é ouvir a voz de um homem. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz da palavra. Pastor, se o senhor está falando por quê? Porque o grande problema começa quando aquele que é escolhido não quer ouvir a voz de Deus. Pastor, eu sou escolhido? Sim, nós somos geração o quê? Eleita, um povo adquirido, escolhido pelo Senhor. Mas aí a gente começa agora a ver que muitas vezes nós não estamos próximos de Deus do jeito que nós deveríamos estar, porque nós às vezes não aceitamos essa direção. Deus está dando uma advertência, ai de nós, porque se nós não decidimos ouvir a voz do Senhor. E aí você vai falar, por quê, pastor? É muito sério que começa não ouvindo, você não ouve a voz, aí depois na vírgula ali, você não aceita o castigo, quer dizer, porque em muitas vezes quando Deus vai nos falar, Ele quer nos corrigir, mas a Bíblia diz que o pai, ele corrige o filho que ele o quê? Que ele ama, e aí não aceita mais o castigo, ele não confia no Senhor, e depois por último ele vai estar longe do Senhor. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Olha para a tela, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 10. Há, por exemplo, tanta espécie de que, igreja? De vós aonde? Ô irmão, olha para mim. Como existe espécie de animais, de problemas, existe também espécie de vozes neste mundo. O problema é o campo das vozes. Do jeito que você vai ter Deus te falando através da palavra, você vai ter também o inimigo te falando através de amizades, através de conselhos do ímpio. O que é o ímpio? É aquele que, por prazer, deixa a palavra para trás, eu estou falando a grosso modo, e prefere ficar fora da palavra de Deus. O problema é o campo das vozes, que a gente não consegue às vezes ouvir o Senhor. Por quê? Porque nós somos bombardeados, se você ligar na televisão, às vezes, até mesmo passar por cima de uma base muito importante que é a família, que pode sim casar e descasar. E aí você vê agora aí uma enxurrada de negócio falando a respeito de aborto. Eu lembro
de um período em que o aborto ele foi extremamente, olha meu dedo aqui para você não entender errado, praticado da palavra. Como assim, pastor? Mas foi contrário à direção de Deus. Você lembra quando Moisés estava para nascer? Você lembra o que o rei do Egito, a autoridade maior do Egito, mandou fazer com todas as crianças do sexo masculino? Que nascer era para fazer o quê? Matar. Você lembra já no tempo de Jesus, quando Jesus estava para nascer? O que o Herodes mandou fazer com as crianças? E aí você acha que isso é normal. Até levanta a bandeira ainda. Qual é a voz que você tem que ficar? É a voz da palavra, irmão. Eu não posso ir contra a Bíblia. O problema é que nós não nos aproximamos por falta de ouvir a voz do Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos no campo das vozes. Se você for na medicina, ela tem uma voz. Se você for no meio ali do entretenimento, tem uma voz. Se você, até no meio hoje gospel, se tem hoje direcionamentos que não são direcionamentos bíblicos, irmão. Não quero aqui que você entenda eu errado. Mas há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo. E olha agora o que o apóstolo Paulo ele alerta. E nenhuma delas é sem o que, igreja? Não acha que é algo inofensivo não, irmão. Porque é mais ofensivo que você possa imaginar. Só que aí agora entra a outra parte. A gente precisa de um auxílio verdadeiramente, irmão, da pregação em muitos momentos para ouvirmos a voz de Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Deus pode me falar comigo lá no meu quarto? Claro que pode. Claro que pode. Como já falou comigo várias vezes. Como já deve ter falado com você. Mas em muitos momentos nós vamos precisar de um auxílio para entender que é Deus que está nos falando. Não é isso não. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de diferenciar verdadeiramente isso. E aí você tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o campo das vozes. O problema é esse, é o campo das vozes. Esse é o problema. Capítulo de número 3, de primeiro livro de Samuel, versículo de número 1. Eu posso ler, gente? Diz assim, E o jovem Samuel, aquele filho da Ana, tá, pessoal? Servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote naquela época. A Ana engravidou, Deus deu para ela a bênção, ela pega o menino, quando o menino desmamou, levou o menino para o templo para poder aprender o serviço sacerdotal, e o menino se tornou o grande Samuel, ungiu Davi, e aí depois a gente pode até pregar só sobre isso. Mas ele ainda era um jovem, e ele estava perante Eli, estava auxiliando Eli ali. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo seguinte: e sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, já estava perto da partida, que não podia ver. Versículo seguinte: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Olha agora, e o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis o quê? Pastor, mas foi Deus que falou, Samuel ouviu. Sim, Deus falou, Samuel ouviu. Mas presta atenção agora onde o Samuel vai. Versículo seguinte. E correu a quem? A Eli disse: eis-me aqui. Olha para o pastor. Ele entendeu que quem estava chamando ele, falando com ele, era Deus? Quantas vezes você está aqui na igreja, você acha que é o pastor que está jogando a indireta para você? Que o pastor está pregando a sua vida. Você não soube ainda diferenciar uma pregação dirigida pelo Espírito Santo e uma pregação dirigida pela carne? Pelo natural? Você acha, e já aconteceu, irmão, de pessoa levantar na hora do culto e ir embora. Esse cara está contando o meu problema aqui em cima do altar. Rapaz, com todo respeito, eu procuro nem atender você antes do culto. Por quê? Para não atrapalhar a direção que Deus vai dar. Quantos já entraram daquela porta assim, com mensagem mandada para o pastor? Pastor, eu queria muito falar com o senhor após o culto. Eu vi a mensagem, só que eu não vou responder agora. Por quê? Porque eu sei que na hora da palavra Deus responde. E a pessoa nem voltar: irmão, você não quis falar comigo? Pastor, tudo que eu precisava ouvir, Deus já falou comigo através da pregação. Agora só ora por mim, acabou. Mas às vezes você acha que é o homem que está ali falando. Mas às vezes é o próprio Deus que está direcionando, irmão. Não, pastor, eu nunca falei isso. Já, irmão, sem você perceber. Você abre a boca e fala assim: é porque o pastor pensa que é fácil. Mas sou eu que estou falando, irmão. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu.
torna a deitar-te. E foi, e se o que, igreja? Deitou. Quanta dificuldade para entender que é Deus que está te falando? Você vai demorar quanto tempo para poder entender que perdoar é bíblico? E que é libertador? Que muitas doenças que você está enfrentando, o diabo está achando essa brecha que você não perdoa nem a pau, para poder entrar em você e colocar essas doenças. Você vai demorar quanto para poder entender que você tem que lutar por aquilo que é seu? O que é do outro, irmão. Mas você vai demorar quanto? Pastor, mas é meu direito. Mas é direito seu tudo ou uma parte? Você está brigando por algo. É por isso que você não está tendo a bênção, irmão. Deus, ele é justo. A Bíblia diz isso. Mas você vai demorar quanto tempo para entender que quem está falando contigo, para você, mais a sua mulher, se casarem, é Deus e não o pastor, irmão? Você vai demorar quanto tempo para poder compreender que você tem que descer pelas águas? Que você tem que se tornar dizimista? Aliás, se tornar patrocinadora, que era para patrocinar o filho. Aí você vai falar, pastor, mas isso aí é o senhor. Não, não sou eu, irmão. Mas vai demorar quanto tempo para poder compreender que o que Deus está te falando não é um homem que está te falando, e sim o próprio Deus, irmão. Eu falo para você, irmão, sem medo de errar aqui nesse quesito que eu vou lhe falar agora aqui, ó. Eu já atendi casos de casamentos que a gente deu o conselho e a pessoa não ouviu, achou que a gente estava pendendo para um lado. Mas não, irmão. E aí, acontecer tudo que acontecer, e a pessoa vir depois conversar, e aí o pastor, dirigido por Deus de novo, fala assim, ô fulano, fala a verdade. Depois daquele dia vocês pioraram. Pioramos? Fala a verdade. Você fez isso e aquilo. Como é que o senhor sabe? Você fez isso e aquilo também, né? Como é que você sabe? E aí, geralmente, a gente vai por esse lado. E você se sentiu muito mal, né? Como é que você sabe, pastor? Ah, e tem mais um porém. Até pensar em suicídio você pensou, né? Como é que você sabe, pastor? Não é que a gente adivinha. Deus direciona, a pessoa não ouve, e a gente já sabe o final da história. É conhecida a história. O caminho de quem não ouve a voz do Senhor é conhecido. O enredo é o mesmo para todos. Você já sabe do que vai dar, irmão. E aí o Samuel volta de novo. Vamos lá. Deus fala com Samuel de novo. Ó. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi aonde? A Eli. E disse, eis-me aqui, porque tu quer? Me chamaste. De novo ele foi Eli, irmão. E olha que pastor, o Eli não estava já tirando um cochilo? Olha para o pastor, Samuel estava ou não atrapalhando o sacerdote? Vamos supor que o sacerdote estivesse ali não cochilando, mas já orando, buscando a Deus. Ele estava atrapalhando. Muitas vezes você atrapalha a obra de Deus na vida de outras pessoas, porque o que você acha que está falando contigo é um homem e não o próprio Deus, irmão. Não, pastor, não estou atrapalhando não. Toda vez que eu vou falar que o senhor não tem ninguém, eu não estou falando de mim não, irmão. Você está atrapalhando a obra do Senhor na vida daquele que está deitado do seu lado. Porque o que é Deus que está te falando e você acha que é o homem que está te falando. Você está atrapalhando a obra de Deus na vida daquele que está deitado do seu lado. Porque você acha que é o homem que está te falando. Não, não é. Campo das vozes. Toma muito cuidado para você não confundir, irmão. Para você não confundir as coisas. E aí, ó, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna o quê? A deitar-te. Versículo seguinte, porém Samuel ainda, leia comigo, não o quê? Conhecia quem? O Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de quem? Olha para o pastor, Deus ele nos fala através da sua o quê? Como eu conheço se é ou não é a voz do Senhor? Eu conheço através do conhecimento da palavra de quem? Porque muitas vezes você sabe que não é Deus está te falando, que aquilo é coisa do homem, irmão. Está te dando um conselho para você divorciar? Ou será que você tem amparo de Deus para isso? Não, pastor, não é bem assim, que não sei o quê. Por não conhecer a palavra ainda, o Samuel não sabia diferenciar a voz de quem? É muito forte isso aqui. Verso seguinte agora, por favor, continua. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu quê? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o... Eli entendeu, entendi. Está achando que sou eu, né?
Olha o conselho do Eli agora. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo o quê? Aí eu te pergunto aqui, ele agora vai entender que é Deus que está falando, mas ele precisou ou não ajuda do sacerdote? Olha para o pastor, sabe porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir o Senhor? Porque nós não aceitamos ajuda. A gente está com um problema, a gente não pede ajuda. E muitas vezes a gente pede, mas não aceita a direção. Eu conto várias vezes isso aqui. Foi um fato que ficou marcado mesmo nesse tempo que eu estou aqui em São Paulo. Eu estava na sede de São Paulo, acabou um culto, fui atender junto com o pastor Diego, que foi pastor aqui, eu não sei qual ano. Ele foi pastor aqui auxiliar, o Diego. E aí o Diego de um lado assim, ou do outro, formaram a fila, né? Depois do culto, a gente atendendo ali as pessoas. E aí o pastor Diego acabou de atender lá e tal, ficou do lado assim, para dar um auxílio ali. E aí uma jovem veio e falou: pastor, eu queria muito orientação para a vida sentimental. Eu falei: tudo bem, irmã. Pastor, o senhor pode me ajudar na vida sentimental com a palavra e tudo mais, o direcionamento? Sim, irmã. O que, quando eu falar assim, o que? Ela falou assim: pastor, eu sei que a palavra diz. A palavra diz que Deus faz solitário habitar em família, que Deus faz das estéreis mãe de filho, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, pastor, obrigado pelo atendimento. E foi embora. E aí o pastor Diego olhou para mim e falou assim: pastor Antônio. Eu falei: Diego, só faltou ela pôr a mão na minha cabeça e me abençoar. Por quê? Porque ela já acha que sabe tudo. Ô amigo, por mais que você seja o Samuel, o escolhido, você vai precisar de ajuda do Eli, para você ouvir a voz de Deus, rapaz. Você pode ser estudado, direcionado, tanto que você for. Amigo, não esquece que atrás de montanha tem montanha, tá? Entenda como você quer entender isso aí. Como você queira entender. Muitos só irão escutar a voz de Deus com o auxílio da pregação. Outras vezes você vai estar no seu quarto, Deus vai direcionar através da palavra. Mas muitas vezes é isso aqui que a gente está fazendo. Deus te falou? Segura que é seu. Só existe, pessoal, uma decisão. É muito forte que você vai ouvir agora. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Só existe uma decisão. Só uma decisão. Então a gente tem que tomar cuidado com o campo das vozes. Você vai ter amigo do seu lado que você vai vê-lo fazer coisas que, se você pedir uma direção, o cara vai te dar um conselho que é um conselho totalmente equivocado, uma visão distorcida das coisas. A internet, ela é uma bênção, irmãos, porque ela te dá muitos acessos a coisas, estudos, entendimentos, é bênção, mas pode se tornar um grande tropeço para muitas pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas só tem uma decisão, pessoal. E eu e você, a gente não pode negligenciar isso aqui, Mas isto, posso ler, gente? Posso ler ou não? Antes de ler, deixa eu te fazer uma pergunta. Que se a decisão que você está perto de tomar, foi Deus te deu uma palavra? Se Deus te deu uma palavra, dê o passo. Se não, fica onde você está. Estou lhe falando como homem de Deus, hein, rapaz? Não confunda a voz do Senhor com a voz de Eli, viu? Pelo amor de Deus, irmão. Deus te deu uma palavra? Se deu, não precisa nem falar nada comigo, nem perguntar. Pelo amor de Deus, está abençoado. Agora, se não deu, irmão, esquece isso aí. Uma coisa, pessoal, é aquele que está lá fora, que nunca pisou numa igreja, que não tem temor, não conhece a palavra. Ele vai pela sorte, pelo dia dele que está bom, que não sei o que e tal. Nós não. Nós que conhecemos a palavra, nós vamos pela palavra. Nós vamos pela palavra. E o próprio Deus, ele vai, escuta que isso aqui é muito sério. Um dia, eu falei isso aqui para vocês, que as coisas de Deus, elas se o quê? Encaixam. Está vendo que tem gente que guardou? As coisas de Deus, elas se encaixam. Quando é de Deus, tudo se encaixa. Você não precisa forçar nada, amigo. Você não precisa forçar nada. Se encaixa. As coisas vão acontecendo e vem dali, e vai tudo. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta o quê? Não precisa forçar nada. A Bíblia diz, Zacarias,
4:6, nem por força e nem por violência, mas pelo meu o quê? Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. A gente precisa entender isso. As coisas de Deus se encaixam. Você está perto de tomar essa decisão. Foi Deus que te deu a palavra? Não, então não toma, irmão. Não dê um passo à frente. Não vai não, rapaz. Mas só tem uma decisão, ó. Mas isto lhes ordenei. É ordem. É ordenança. Não é pedido, é ordem. Dizendo, dai ouvidos a minha o quê? Voz. É ordem. É ordem. Não é pedido. Dai ouvidos à minha voz. Não tem outra coisa, não tem. Dai ouvidos à minha voz. É ordem. Por quê, ó? E eu serei o vosso quê? E vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos o que, igreja? Andar. Para que vás mal ou vás bem? Bem. Aí eu te pergunto, quando eu ouço a voz de Deus, eu vou caminhar para perdição, para maldição ou para bênção? Por que é mandamento, é ordem? Porque existe depois desse verso aqui, alguns outros versículos que eu não vou ler todos, mas eu vou frisar mais um aqui nesse capítulo. Olha o verso 24. Irmão, olha o verso 24. Gente, isso aqui é muito sério. Mas não o que, igreja? Ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios o que? Conselhos. No propósito do seu coração o que? Malvado. E andaram para onde? Atrás. E não para onde? Adiante. E aí? E aí? Não tem mais nada para poder falar disso aqui, ó. É mandamento. Gênesis capítulo 16, versículo de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava o que, igreja? Filhos. Tudo começa quando alguma coisa nos falta. Aí a gente já vai para um lado que pode se tornar perigoso, que é o campo das vozes. Começou a faltar algo, seja na saúde, na vida financeira, a gente já vai para um lado que é o campo das vozes, e aí é complicado. A Sarai, que não era Sara ainda, não gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Verso 2. E disse Sarai a Abrão, olha o que essa mulher vai falar com o esposo. Eis que quem? O Senhor me tem impedido de quê? Ela botou a culpa de não engravidar em quem? Qual é a culpa que Deus tinha disso? Olha para o pastor, a pessoa que culpa Deus, qual é o conselho que ela tem certo para poder me dar, irmão? Você lembra o que disse no Salmo 1:1? Eu não estou falando que ela era mulher má, mas ela estava culpando Deus. Véio. Lembra o que está escrito no Salmo 1:1, Diogo? Você conhece. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Ela acabou de botar a culpa em Deus da gravidez dela. Falta da gravidez dela. Eu não vejo dessa maneira. Eles atribuíam qualquer coisa a Deus e assim, não é isso. Volta lá, por favor, em Gênesis 16. Vai lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Vai lá. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem pedido de o que, igreja? Gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho de quem? Dela. Gente, olha para o pastor aqui. Olha para o pastor. Você notou o conselho que a esposa deu para o marido? Não era algo proibido, mas não era algo talvez tão legal, porque Deus já tinha falado para ele que ele seria pai de uma criança da esposa dele, que na velhice ele verdadeiramente teria o herdeiro. E agora, na ausência de algo, ele vai entrar no campo das vozes, e olha aí, e ouviu a voz, Abrão, a voz de Sarai. Aí eu te pergunto, olha para o pastor, Abraão, era ou não era um grande homem de Deus? Sim ou não, gente? Mas entrou no campo das vozes, não vai prestar, irmão. Você começou a pegar mais de 1, 2, 3, 4, 10, você fica, não vai, irmão, e é na ausência que aparece isso, na ausência de algo. Eu não sei porquê, empresário, mas estou falando contigo. Você vai ouvir o que, irmão? A voz da honestidade ou da desonestidade? Não, pastor, mas porque todo mundo faz se dá bem. Mas uma hora a conta chega.
Quem que você vai ficar? Vai ficar do lado de quem? Era bem mais simples. Pagar os tributos ali certinho. Pastor, mas é muito oneroso, não vai dar nem para sobreviver, então muda de ramo. Paga direitinho ali, devolve seu dízimo. Não, pastor, porque a minha mulher tem experiência nesse ramo, tudo bem. Sua esposa é formada, então ela vai te ensinar uma ética que ela aprendeu na faculdade, que é te fazer o certo. Cuidado, hein? Cuidado que depois o BO, a bomba estoura aí, rapaz. Versículo seguinte, ó. Presta atenção que você vai ouvir. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar. Ela pegou a serva dela, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Presta atenção. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra do que, igreja? Na terra do que, igreja? Do Canaã. Aí, pastor, mas o senhor quer me mostrar o que em cima disso aqui? Coloca o verso 16, por favor. 16. Verso 16 para mim. Presta atenção que você vai ouvir, ó. E era Abrão da idade de quantos anos? Guarda essa idade, 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quantos anos ele tinha? 86. Pula para o capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de quantos anos? 99. Apareceu quem para ele? O Senhor. Olha para o pastor. Dos 86 até o 99, quantos anos? 13. Quantos anos ele ficou sem ouvir a voz de Deus? A vida dele avançou ou retrocedeu? Quantos anos ele ficou sem ouvir a voz de Deus, gente? Olha para o pastor. Porque ele decidiu entrar no campo das vozes. Se você quer tanto ouvir outro, então Abrão, agora você vai ficar 13 anos sem ouvir um oi meu. Eu imagino a agonia de Abrão, irmão. Ele tinha contato com Deus direto. Saía ali do lado de fora da tenda ali, falava com Deus. Ô Deus, bom dia. E cadê Deus? Aí foi assim no primeiro ano, pastor Marcos. Eu imagino, ele indo lá tentando falar com Deus. Deus, bom dia. O senhor não quer mais falar comigo? E Deus não falava com ele, irmão. Rapaz, foram 13 anos assim. Tem gente que está aqui que há muito tempo não ouve. Deus não fala nada, não direciona nada. Sabe por quê, irmão? Porque você tem que sair desse campo das vozes e decidir ficar só com uma voz, que é a voz da palavra, irmão. Pastor, mas o cara precisava ter um filho. Aqui, quando ele entrou no campo das vozes, ele ouviu Sara. Sim. Mas ele também ouviu ou não a voz da razão, da emoção? Sim ou não, gente? É um problema na hora que lhe falta algo, irmão. Se você for entrar no campo das vozes, a razão vai te dar uma direção, a emoção vai te dar outra, o seu vizinho, e não sei o que, e tal. Irmão, vai retroceder. Você sabe por que eu falo isso? Porque quando você entra no campo das vozes, na falta de algo, o próprio... Olha Jeremias 17:9, por favor, gente. Jeremias 17:9. Enganoso é o que, igreja? O coração. Mais do que todas as... E perverso, quem ou o quê? Conhecer. Aí você vai falar para mim assim, pastor, mas poxa vida, irmão, você tem que ficar com aquilo que Deus lhe orienta através da palavra. Entrou no campo das vozes é um grande problema. Sabe por que eu falo isso? Mateus 16:21. Até Jesus foi tentado, irmão, cair no conselho do inimigo. Irmão. Isso aqui é muito profundo e mais sério do que você imagina. Mateus 16:21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro quê? Dia. Jesus então começa a reunir ali os discípulos e fala, olha, o que vai acontecer já estava escrito. Eu vou ser preso, pessoal. Eu vou ser agredido, vão me despir, eu vou ter que morrer naquela cruz, mas fiquem em paz. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, conforme já estava escrito. E Pai começou a explicar isso para os discípulos. Mas olha agora, meu irmão, verso seguinte. E Pedro, tomando-o de que, igreja? De parte. Começou, leia comigo, olha o Pedro. Olha o Pedro, irmão. Olha o Pedro. E Pedro, tomando-o de parte, começou ao quê? Repreender. Espera aí, irmão, você está conseguindo entender isso aqui? Alguém está conseguindo entender?
Jesus reuniu os discípulos como aqui nós estamos. E falar assim, olha pessoal, vai acontecer isso comigo, porque já estava escrito. E o Pedro ali olhando aqui de lado aqui, ó, fica ali na escada ali, Pedro, rapidinho. E o Pedro ali olhando na escada de lado assim, Jesus falando, olha pessoal, vai acontecer isso aí. O Pedro vem, sai de lá e interrompe, dá licença aí, bom dia, fala com o pessoal, bom dia. Dá licença aí, bom dia. Irmãos, fiquem em paz. Pega Jesus e fala, dá licença aqui, Senhor, vem aqui por favor. Dá licença aqui, senhor, vem aqui, por favor. Mas fala assim, vem aqui por favor. Vem aqui, por favor. O Pedro vai começar a repreendê-lo. Senhor, tem compaixão de ti, que de modo nenhum te acontecerá isso. Você está doido? Você acha que nós vamos deixar matar o Senhor? Senhor, o senhor está doido? Você acha que nós vamos deixar na frente de todo mundo? Você acha que nós vamos deixar acontecer isso com o senhor? O conselho de Pedro não parecia um conselho que demonstrava amor para o Senhor? Mas o que de Deus tinha nisso? O Pedro estava se levantando contra a direção de quem? Pastor, mas o conselho que a pessoa está me dando é um conselho, pastor, que mostra o tanto que ela se preocupa comigo, mas está de acordo com a palavra? Não. Então está frustrando os planos de Deus. Olha a mala do Pedro, irmão. O Pedro interrompeu Jesus e começou a repreender. Você está maluco, Senhor? Você está maluco? Rapaz, a gente é parça. Você está maluco? A gente é parça. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão compreendendo? Não, o senhor não vai de jeito nenhum. Não, o senhor não vai de jeito nenhum. Pedro! Aqui é Pedro. A espada que eu tenho. A espada que eu tenho. Olha para o pastor. Olha para o pastor. Uma coisa é a pessoa olhar dentro dos seus olhos e falar assim, ó, eu estou contigo. A decisão que Deus nos chamou. Eu vou com você até o fim, esposa ou esposo. Vamos ficar na palavra. Deus vai nos honrar. Isso é muito poderoso. Unir os dois, está ligado na terra. Agora, outra coisa é a pessoa querer demonstrar um falso legalismo, um falso amor, mas para te colocar contra os planos de Deus. Você está pensando o quê? O Pedro falando com Jesus, irmão. O Pedro, gente. Cuidado. Tem muito espírito desse Pedro. Você vai ver que era espírito de quem? Você vai ver. Por aí afora, hein? Campo das Vozes. Verso seguinte. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim o quê? Que me serves de quê, igreja? Escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de quem? Deus. Mas só as que são de quem? Os homens. O Pedro era de Deus. Sim ou não? Mas agora ele foi usado por quem? Muitos, por estarem próximos de nós, podem cavar a nossa sepultura com os conselhos. O que eu vou ler aqui agora vai ser o último texto, não dá para pregar tudo. É triste a história, mas aconteceu, está na Bíblia, para dar exemplo, para que ninguém caia nisso aqui. É muito triste, gente. 2 Samuel 13, versículo 1. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Irmão, olha que coisa satânica e séria. Davi tinha esses 3 filhos que a Bíblia narra. Aminon, Absalão e Tamar. Era a filha. A Bíblia fala que o Aminon pôs os olhos na própria irmã e começou a amá-la. Mas não é um amor de irmão. É aquele amor mesmo que você sabe verdadeiramente que era um sentimento diabólico, irmão. Existia versículos que condenavam isso. Tem que tomar muito cuidado com o sentimento que começa a brotar no seu coração, que você sabe que é contrário à palavra de Deus, irmão. É a pessoa casada que bota os olhos em outra pessoa e começa a fantasiar na cabeça. Missionário R.R. Soares, ele explica que juntou aquele tanto passarinho, se você tacou uma pedra ali, todos vão voar, não vão ficar ali. Juntou aquele monte de pensamento, mas está com a pedra espiritual. O diabo, você está batendo em porta errada. Eu sou marido de uma só mulher, para que no caso a esposa, mulher de um só marido. Eu não te aceito. E vai resistindo, Tiago 4,7.
O problema, irmão, é que são paixões que a pessoa está cega, porque em sã consciência ela nunca vai cair naquilo ali. Mas aí, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Versículo seguinte: tinha, porém, Aminon um amigo, olha aí, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito, o que, igreja? Sagaz. Irmão, é muito sério isso aqui. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ele não quis nem falar que ela era irmã dele. Eu amo a Tamar. Meu irmão, ele está pedindo um conselho para a pessoa errada. Você vai pedir conselho sobre relacionamento para o seu amigo de trabalho? Não, pastor, ele é tão de Deus, ele é tão... Você sabia que o adultério começa assim? É quando você resolve se abrir para uma pessoa do sexo oposto. Não vai prestar isso aí. Verso seguinte: e Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer o pão, e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua o quê? Pula para o verso 11. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Misericórdia, irmão. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negaria a ti. Era a única saída dela é tentar falar. Se você falar com o papai, ele vai deixar que... Mas não era só para ela poder conseguir sair dali, fugir dali. Irmão, olha o verso seguinte, que coisa triste. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, leia isso aí, afossou e se deitou com quem? Com ela. Cometeu o que você já sabe. Olha o que um conselho de um amigo levou o rapaz a fazer. Ele já queria, achou alguém para poder apoiar o plano dele, já era. Gente, quando te falta algo, toma cuidado com o campo das vozes, porque vai aparecer gente que nem nunca demonstrou carinho por você, para ser carinhoso contigo, para te dar maus conselhos. O diabo, como o pastor Jaime, ele pregou há uns dias desse aí, muito forte. O diabo, ele se transfigura até em anjo de luz para poder enganar os escolhidos. A aparência de falsa piedade, daquele moralismo que quer te, na verdade, quer te levar para o buraco, irmão. Pastor, e aí? Olha o verso 28 e 29. 28 e 29. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Olha o verso seguinte, o próprio irmão agora vai matar o irmão. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo, e o que, igreja? Mataram o Aminon. Olha para o pastor, quem é que morreu? Quem deu o conselho ou quem que ouviu o conselho? Está entendendo quem vai ser o maior prejudicado da história toda? É nós. Se a gente entrar no campo das vozes e não dar ouvido à voz da palavra de quem? Essa é a primeira parte. Aplauda Jesus bem forte.